pessoal, estamos no ar com o Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos, fundos de investimentos e sobre os assuntos mais quentes e que permeiam o dia a dia e os almoços na Faria Lima. Como vocês já estão acostumados, nós sempre trazemos os principais assuntos de mercado, mas para apresentar para você, telespectador da BMC News, de uma forma profunda, dando a devida atenção e intensidade aos assuntos. Vocês devem ter acompanhado nos últimos tempos uma série de discussões a respeito de inteligência artificial, sobre o uso de tecnologias que entendem o que nós falamos para aplicação com a integração e as máquinas. Bom, sobre todos esses assuntos, muitas conversas superficiais foram construídas, mas nós aqui do Você com Dinheiro temos sempre a missão de trazer o tom e a voz das pessoas que de fato entendem o assunto e podem compartilhar um pouco desse conhecimento com você. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos aqui um dos principais especialistas do Brasil no assunto. Nós estamos aqui com André Ferreira, General Manager da LivePerson, uma das principais empresas do mundo em inteligência artificial e suas aplicações, especialmente no mercado de vendas, para desmistificar muito desse assunto e trazer o que de fato está por trás e o que de fato você, como telespectador, investidor e inclusive empreendedor, pode utilizar dessa tecnologia. André, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Felipe. Boa tarde. Prazer meu. Maravilha, André. A gente tem aqui no programa a tradição de trazer algumas perguntas duras e, no mínimo, provocativas para os convidados, especialmente para introduzir o programa. Eu queria começar com uma provocação simplória, mas que ajuda a desmistificar, como eu disse, boa parte do que se fala hoje a respeito de inteligência artificial. A inteligência artificial vai roubar meu emprego, André? Felipe, essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que é provável que seja uma das perguntas mais feitas nas últimas semanas em função aí do que a gente tem visto em relação ao ChatGPT e OpenAI e essas discussões todas que estão sendo feitas em relação a IA generativa, né? Que é basicamente a tecnologia que está por trás desse produto. Então, assim, no futuro é muito provável que uma parte significativa dos empregos que existem hoje, que nós conhecemos hoje, eles passem para as mãos da inteligência artificial. É muito provável que isso aconteça. Nós não estamos no momento de ver essa passagem para a grande maioria dos empregos, né? Ou para uma posição, por exemplo, como a sua. Mas é provável que sim, nos próximos anos a gente veja essa migração. Os professores de finanças estão protegidos por um tempo ainda? Os professores de finanças eles estão protegidos por um tempo. Ainda existe algo muito particular em relação a alguns trabalhos, algumas atividades que têm a ver com a intuição das pessoas, né? Então, os trabalhos em que há essa característica onde a atividade necessita de uma intuição mais presente para a tomada de decisões, para execução da tarefa propriamente dita, e outras características mais, como, por exemplo, empatia entre as pessoas. Essas posições, esse tipo de trabalho, eles devem ficar por um tempo maior mais protegidos. Mas os trabalhos mais repetitivos, aqueles trabalhos onde você vai incorrer, ou a gente incorre naturalmente em trabalhos mais comuns, mais rotineiros e tudo mais, esses vão ser, sem dúvida, os primeiros a serem substituídos em sua plenitude. Maravilha, mas conta um pouquinho para a gente, até para preparar, né, formar esse portfólio inicial para a turma que está nos acompanhando, o que faz a LivePerson? A LivePerson é uma empresa americana que atua nesse mundo de mensagens há 25 anos, né? Então a gente
trabalha facilitando a comunicação entre as empresas e os clientes dessas empresas através de canais de mensagem, né? Canais como, por exemplo, o WhatsApp. E dentro desse processo todo de facilitação, a gente busca ajudar nossos clientes, as empresas, a maximizarem suas operações, seus resultados das suas operações, principalmente no que diz respeito à otimização de custos e incremento de vendas, como, por exemplo, incremento de ticket médio, taxas de conversão e por aí afora, né? Então, como eu estava dizendo, uma empresa que trabalha nesse mundo há 25 anos, o fundador da empresa, o Robert Locascio, ele foi a pessoa que criou efetivamente esse conceito que hoje a gente conhece como comunicação por chat, web chat, né? Então, as primeiras aplicações de web chat foram criadas aí pelo Robert Locascio. E durante esse trajeto, durante esse percurso aí de 25 anos, a empresa implementou uma série de adaptações no seu produto que visou incluir dentro do seu portfólio características culturais dos mercados, né? Então, por exemplo, essa ideia ou essa lógica que a gente vê hoje em dia de comunicação por mensagem através de WhatsApp entre pessoas, ela foi incorporada, né, da mesma forma como a gente se comunica, por exemplo, com os nossos amigos e nossos familiares, ela foi incorporada dentro do produto da LivePerson, de maneira que as pessoas, quando interagem com as empresas, elas tenham absolutamente a mesma experiência que elas têm como quando conversam com seus familiares e seus amigos. Quem usa esse tipo de tecnologia hoje? Você olha especialmente aqui Latam, né? Uhum. Como tem sido essa adesão no mercado local? Quais são alguns exemplos da aplicabilidade prática dessa tecnologia que já estão ativos? Hoje em dia essa é uma tecnologia que permeia basicamente todos os negócios, né? Então não é uma tecnologia que está concentrada em uma indústria específica, né? Anteriormente sim estava, né? Eu diria que até talvez 5 anos atrás, ou um pouco mais, essa tecnologia ela estava concentrada em empresas com alto volume transacional, como por exemplo empresas de telecomunicação e bancos, né? Mas hoje em dia é uma tecnologia que está permeando basicamente todas as indústrias, né? Então você tem aí exemplos de linhas aéreas, você tem exemplo de bancos, de fintechs, de empresas de telecomunicação, empresas de utility, todas elas utilizando canais conversacionais, canais de mensagem, com o objetivo de facilitar essa comunicação, né? Então, como eu estava dizendo, essa lógica que a gente tem hoje de conversar com nossos familiares e nossos amigos foi trazida para o âmbito da comunicação entre pessoas, clientes e empresas, e hoje essa comunicação se dá de uma maneira muito mais fluida, muito mais conveniente para que os clientes possam resolver todos os seus problemas através desse tipo de canal. Agora, hoje essa inteligência, como você comentou, vem sendo utilizada para suporte e venda, não é isso? Uhum. A operação por trás já usa esse tipo de inteligência? A operação das empresas, elas já utilizam isso daí faz já há algum tempo, né? Principalmente aquelas empresas onde tinham volumes transacionais mais altos, né? Mas nesse caso, o que eu queria entender um pouco melhor existe o uso da linguagem, dessa interface de linguagem humana, ou aí já não é necessário? Eu digo, essa tentativa de aprendizado heurístico a partir de processamento de máquina, faz sentido também na conversação entre máquinas? Faz sentido na conversação entre máquinas, né? Então, é algo provavelmente que a gente vai ver ainda num futuro talvez um pouco mais distante, mas eu lembro bem de uma certa viagem que eu fiz com um cliente para os Estados Unidos. Na época eu trabalhava em outra empresa, a gente estava conversando com o pessoal de pesquisa e desenvolvimento dessa empresa, e uma das coisas que se falava naquele momento que vai chegar a um determinado ponto onde essa tecnologia vai evoluir de tal forma que nós tenhamos os nossos próprios assistentes pessoais, né? Então, aquela ideia de Siri,
aquela ideia de Amazon Alexa e tudo, ela vai incorporar como sendo um assistente efetivamente pessoal de cada um de nós, a ponto de que quando eu precisar resolver um problema, por exemplo, de uma conta telefônica, de um cartão de crédito ou de compra de uma passagem, eu vire para a Siri, eu vire para a Alexa e diga: Alexa, me ajuda em comprar uma passagem saindo no dia tal, voltando no dia tal. E aí a Alexa ou a Siri vai se encarregar de se comunicar com outro assistente virtual para resolver, né, no caso, o assistente virtual da empresa aérea, para resolver esse problema. Né? Então, essa é uma posição, essa é uma visão que já é dada há algum tempo pelo pessoal aí que trabalha, que desenvolve esse tipo de tecnologia. De novo, nós ainda não estamos nesse momento, mas é algo que sim pode ou deve acontecer também no futuro próximo. Olhando para o mercado aqui, que inevitavelmente é muito próximo de nós, né? O mercado de investimentos, existem iniciativas do uso dessas tecnologias já para investimentos? Sim, isso hoje em dia é amplamente utilizado, robôs para investimento, para tomada de decisão e tudo. O que acontece, ou a grande, não sei se crítica, mas a grande discussão em relação a isso daí, é que normalmente esses robôs eles são treinados frente à mesma massa de dados. Então você acaba tendo uma consistência nessas decisões. Então, por conta dessa consistência, é provável que a gente veja efeitos manada em função de uma determinada decisão, né? Então, se você tem robôs que estão treinados com a mesma base de dados, com a mesma fonte, o que acontece é que esses robôs vão tomar decisões parecidas, certo? Então, se um determinado robô começa a tomar uma decisão de saída de um determinado papel, outros robôs provavelmente vão acabar seguindo ele em função de que todos aprenderam da mesma fonte, né? Todos beberam da mesma água. O Diogo comentando aqui sobre rumores de descontinuar a Alexa, né? Mas é que tem uma questão também de priorização de cada companhia, né? Uhum. Mas a proximidade do assistente pessoal faz uma diferença importante. Enquanto você ainda precisa treinar demais e você tem que entregar a informação muito mastigada, você tende a ter menor utilidade. E nesse sentido de treinar demais e usar a mesma massa de dados, uma dificuldade que geralmente a gente encontra aos modelos de aprendizado de máquina, que são treinados em uma massa específica de dados, é justamente a dificuldade, a impossibilidade, se você for mais criterioso na sua definição, de extrapolação, né? Então a máquina tende a não conseguir deduzir. Isso é um problema quando a gente pensa nessa condução de soluções de interface humana, né? Esse diálogo com o ser humano, e você simplesmente replicar massas de dados anteriores? Então, esse era um problema até a chegada do ChatGPT. Tá? Excelente. O que acontece com a tecnologia que está por trás do ChatGPT, né, o chamado de IA generativo ou as LLM, né, Large Language Models. Eu costumo usar a seguinte analogia, né? Esses motores, né, independente aí se da própria OpenAI, do Facebook, o Facebook tem o seu, cada um desses provedores de tecnologia, dessas empresas de tecnologia, estão investindo muito nesse tipo de produto, né, nesse tipo de tecnologia. E o que acontece? Quando se constrói uma tecnologia dessa natureza, ou quando se constrói um motor dessa natureza, é como se você estivesse formando um estudante até o 3º grau, né, do ensino médio. Então ele vai sair ali da escola generalista, ele vai saber de uma série de assuntos, de vários assuntos, né? Então ele vai saber, se ele for um estudante bom, ele vai ler bastante jornal, ele vai se informar, ele tem todas as bases de matemática, de português, de história, de geografia, ele conhece bem, aquele aluno bom, ele conhece bem uma gama grande de assuntos, né? Então, hoje, quando você tem acesso a uma tecnologia desse tipo, quando você vai lá e testa o ChatGPT, você está se deparando com esse super aluno que conhece de um bocado de assuntos
e não tem basicamente restrição nenhuma. Então, quando você comentou que chega num determinado momento a tecnologia ela para de responder, isso acontecia nos métodos de treinamento de inteligência artificial prévio às LLMs, né? Então, com o advento da LLM, ele basicamente é alimentado com informações amplas, muitas informações de todos os lugares, e ele é capaz de responder absolutamente tudo para o qual ele foi alimentado, né? Sendo assim, ele acaba não incorrendo mais nessa parada, nessa trava que era imposta pelos modelos anteriores, né? Os modelos de treinamento de inteligência artificial anteriores. Muito bem. Nós estamos aqui batendo um papo com o André Ferreira, General Manager da LivePerson Latam, né, sobre inteligência artificial, sobre o mercado em que a empresa está inserida, e nós estamos aqui acompanhando sempre o chat, lançando as notícias validadas, né, e naturalmente respondendo às suas dúvidas. Se você está acompanhando o chat, está acompanhando o programa, não se esqueça também de deixar o seu like. Mande o seu like, senta o dedo ali no like. Vamos buscar ali os 300 likes no programa de hoje. E naturalmente, se você está chegando agora, a BMC News ainda não conhecia o canal, ainda não está inscrito, faça a sua inscrição para não perder mais nenhum Você com Dinheiro. Hoje, como é o mercado, como está esse mercado no Brasil e quais são as principais iniciativas Latam da LivePerson, André? Uhum. Então, esse mercado, assim, embora seja um mercado, até por curiosidade estava relendo um artigo que eu publiquei no LinkedIn há 8 anos atrás sobre assistentes virtuais, né? Já trabalho com esse negócio há algum tempo, então eu tenho feito algumas análises de mercado para tentar entender um pouco a característica do mercado e a evolução desse mercado ao longo desse determinado período, né? E o que eu via lá atrás era uma fragmentação muito grande desse mercado, em níveis globais, mas particularmente aqui na América Latina. De 8 anos para cá, pouquíssima coisa mudou em relação à questão da fragmentação. Esse mercado continua sendo um mercado amplamente fragmentado. E um dos motivos pelo qual esse mercado ainda é fragmentado está relacionado ao fato de que a gente ainda está arranhando a superfície desse mercado, né? Então, embora a utilização desse tipo de canal de comunicação entre clientes e empresas, ele vem crescendo e foi potencializado muito pela pandemia, né? A pandemia potencializou isso de forma ampla, ainda existe um espaço de crescimento bastante amplo, né? Os próprios canais, os próprios provedores dos canais, como WhatsApp, Google, Apple e tudo mais, eles acreditam que aqui na América Latina a gente esteja em algo ao redor de 20%, 25% do potencial de utilização. Então ainda existe um potencial de crescimento aí bastante significativo aqui para o mercado. À medida que esse mercado ele for realmente crescendo, ele vai passar por um processo de consolidação e essa fragmentação ela vai ser menos latente dentro do mercado, né? E aí o que as empresas estão fazendo, inclusive a LivePerson? Elas estão dando passos no sentido dessa consolidação, né? E essa consolidação passa por obtenção de clientes, por desenvolvimento e manutenção dos seus produtos para garantir que as necessidades dos clientes finais elas estão sendo cobertas dentro do núcleo do produto, né, de cada produto, e a inclusão de novas tecnologias, como, por exemplo, o ChatGPT. Então, o ChatGPT ela é uma tecnologia que hoje em dia já vem sendo empregada em uma série de plataformas que estão voltadas para essa lógica do Conversational AI, né? Então, essas plataformas que estão envolvidas aí nessa questão de comunicação entre clientes e empresas são plataformas que hoje em dia são conhecidas como plataformas de Conversational AI, né? Então, aí, em função disso, elas vêm também incorporando essas tecnologias como o ChatGPT, né? Então, o caminho é esse, o caminho de consolidação, obtenção de base de cliente, né, para que essa base ela cresça depois. Então, você
Você usa basicamente a estratégia do land and expand, então você aterriza numa determinada conta e depois você amplia os casos de uso dentro dessa conta. E ao redor disso você tem todos os investimentos relacionados ao produto e a utilização de novas tecnologias, de novo como o ChatGPT. Então, nesse ponto, por exemplo, eu sou um reles professor, mas às vezes eu trabalho também. Aí lá na Com Dinheiro, quando a gente trabalha essencialmente com uma massa de dados. Nós utilizamos dados, soluções de tecnologia orientada ao mercado financeiro, né? Então, digamos que eu busque desenvolver uma iniciativa utilizando esse tipo de tecnologia. Faz sentido que eu busque desenvolver, avançar algumas jardas internamente, ou o ideal seria já buscar um parceiro, um conjunto de códigos abertos que me acelere esse processo? Provavelmente não vale a pena você fazer esse investimento por duas razões. Primeiro que para esse tipo de tecnologias, LLMs, você precisa de uma capacidade de processamento muito alta, uma capacidade computacional muito alta. Fazer isso de forma isolada, de forma autônoma, requer um nível de investimento significativo, tá? Que poucas empresas estariam dispostas, principalmente nesse momento de situação econômica em que a gente se encontra do ponto de vista global, poucas empresas estariam dispostas a fazer nesse momento. O segundo ponto é que para que você consiga construir esses modelos, você precisa também de uma massa de dados bastante grande, né? Então, você tendo ou você ter acesso a essa massa de dados não é algo simples, né? Não é algo trivial. Isso requer também tempo, requer um esforço bastante grande. Então, por essas duas razões, muito provavelmente não vale a pena você investir em desenvolver sua própria LLM, tá? Por outro lado, as LLMs disponíveis, elas vão cada vez mais se aperfeiçoando e vão estar preocupadas em possibilitar a entrada de dados sensíveis, dados particulares de cada empresa, para que eles sejam trabalhados por esse motor, né? Então, lembra lá quando eu te falei do aluno, do superaluno que estava saindo do terceiro grau, né? Então, quando você tem acesso à tecnologia, você está tendo acesso a esse superaluno que saiu lá do terceiro grau. E aí você pode pegar essa tecnologia com sua base de dados proprietária, né? Todas as informações que você tem, por exemplo, para tomada de decisão aí, relativa a investimento, conhecimento de mercado e tudo mais, e ensinar esse aluno sobre esse conjunto todo de informações. O que esse aluno vai fazer? Além do conteúdo geral, ele vai conhecer também o seu conteúdo específico, né? Então, ele vai começar a te responder perguntas relacionadas ao conteúdo específico. Então, normalmente, essas tecnologias elas são montadas de tal forma que ela, primeiro, se apoia no conteúdo específico, ela tem a linguagem como um skill nativo dela, então ela vai tentar responder aquele conteúdo específico. Se ele não conseguir, ele vai para o conteúdo genérico, se for o caso de utilizá-lo para entregar o valor que o seu negócio está buscando. Perfeito. Nós estamos batendo esse papo aqui com o André Ferreira, General Manager da LifePerson aqui na América Latina e naturalmente toca os negócios aqui em Brasil também. Estamos acompanhando seu chat, seu comentário, sua dúvida para esclarecer e avançar o seu conhecimento sobre esse tema. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, faça a sua pergunta e deixe também sua inscrição no canal da BMC News para não perder mais nenhum Você com Dinheiro. Agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje.
Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Fala pessoal, aqui quem fala é Marcos Saravalho, sou estrategista-chefe de investimentos aqui da Sarinvest e eu te convido para você ver e ouvir o nosso SaraCast, nosso podcast semanal, onde eu trago grandes nomes do mercado, gestores, profissionais, empreendedores aqui para bater um papo super descontraído sobre grandes oportunidades de investimentos, beleza? Toda quarta-feira aqui na BMC News, beleza? Te espero lá, até mais, tchau! Olá pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo esse papo com o André Ferreira, General Manager da LivePerson aqui na América Latina, para esclarecer suas dúvidas e aprofundar o seu conhecimento, caro telespectador da BBC News, sobre o tema de inteligência artificial. E a gente estava conversando antes aqui do intervalo sobre algumas aplicações desse formato. Eu queria fazer algumas perguntas agora sobre a construção do método, sobre os métodos por trás desse tipo de modelo. Como funciona a modelagem estatística do aprendizado no LLM, André? Seria semelhante ao que a gente costuma trabalhar, por exemplo, numa regressão linear múltipla, então, basicamente um teste de médias em que você busca minimizar erro, ou seria um modelo baseado, por exemplo, em iterações, um Monte Carlo, simulações a partir de exemplos e teste de contra-exemplos? Como funciona a modelagem estatística desse tipo de processamento de dados e aprendizagem? Tá. Bom, os modelos de linguagem, de processamento de linguagem natural, né, começando aí pelos modelos mais tradicionais, como você bem disse, eles são modelos estatísticos, tá? Só que eles não se baseiam em técnicas estatísticas, como é que eu posso dizer, mais simples, mais diretas, onde você tem um conjunto de variáveis menores, tá? São modelos que normalmente utilizam técnicas mais complexas, como, por exemplo, as redes neurais, tá? Os modelos de LLM, que estão por trás dessas novas tecnologias como o ChatGPT, elas seguem um pouco dessa linha, né, de redes neurais, de Deep Neural Networks, são redes neurais mais avançadas e tudo mais. E são modelos que não são novos, tá? Então a gente pode até pensar ou chegar a uma conclusão equivocada de que o ChatGPT saiu agora e é uma evolução tecnológica ou uma inovação, um desenvolvimento tecnológico que foi feito há pouco tempo atrás. Não é. Essas LLMs, elas existem dentro do mundo acadêmico, dentro do mundo de pesquisa, já faz algumas décadas, tá? Não são novas. O que realmente mudou de um tempo para cá em relação a esses modelos foi, de fato, aquilo que eu comentei relacionado à capacidade de processamento e a disponibilidade de dados para alimentar esses modelos, tá? Mas falando um pouco aí de redes neurais, só para dar uma ideia em relação a como esse negócio funciona, né? Então, numa regressão tradicional, basicamente o que a gente faz é buscar uma associação entre uma variável de entrada e uma variável de saída, né? Então, através dessa associação, a gente acaba obtendo, dependendo da quantidade de variáveis e tudo, a gente acaba obtendo algumas probabilidades, né? Na lógica de rede neural, basicamente o que ocorre
é ensinar o computador a pensar de uma forma parecida como nós pensamos. Tá? Então, o que a gente constrói através de um computador utilizando equações matemáticas e tudo mais, são caminhos em relação à decisão que está sendo buscada, a decisão que está sendo avaliada, né? Para que o computador consiga nos passar com o maior nível de probabilidade possível um determinado entendimento a respeito de uma frase, a respeito de uma entrada que está sendo colocada para ele. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Então, suponha que você está querendo treinar aí o seu computador para responder dúvidas relacionadas à conta telefônica ou um negócio de empresa de telecomunicação de uma maneira geral, né? Então, você vai ter lá dúvidas de conta telefônica, você vai ter dúvidas relacionadas à instalação de um determinado produto, dúvidas de característica de produto, dúvidas de preço de produto e tudo mais. Tudo isso passa pelo item produto dentro dessa empresa, né, de telecomunicações. Então, todos os assuntos eles estão relacionados ao item produto. Quero saber da instalação do meu produto, estou com uma dúvida na conta telefônica do meu produto, quero saber o preço do produto, quero saber quando vai ser instalado o meu produto. Todas falam de produto, mas cada uma delas tem um assunto diferente. Então, quando a máquina recebe a frase dizendo eu gostaria de informações sobre a data de instalação do meu produto, ele vai pegar poucas palavras, vai combinar essas palavras, então é como se fosse uma conexão, uma rede de combinação dessas palavras e tentar chegar à conclusão do que significa essa combinação. Então ele vai pegar aquelas palavras que aparecem mais junto com o nome produto e vai dizer, opa, existe uma probabilidade grande dele estar querendo saber aqui sobre a instalação do produto. E aí você segue por um caminho específico dentro da máquina para responder essa dúvida. Então, o funcionamento de tecnologias de linguagem natural, eles passam por isso. Passam pela combinação de todas as palavras relevantes que estão sendo apresentadas para a máquina, de forma que a máquina possa tentar chegar àquela que tem uma probabilidade maior de ser aquilo que está sendo solicitado pelo usuário. É sempre uma combinação probabilística, não é determinística. Não é determinística. Que muita gente, até teve, na época da Copa, né, os modelos trouxeram o Brasil como possível campeão, então, mas o modelo errou, né, não vale de nada. Não é assim que funciona. Existe uma estimativa ali, probabilidades a serem interpretadas, sobretudo, né? Tem aqui um comentário do John sobre a minha fala de ser professor mais vezes trabalhar. John, isso é uma brincadeira do programa. Tanto eu quanto o professor Rafael Pasquarelli somos professores em cursos de graduação e pós-graduação, e sempre tem o aluno que faz aquela pergunta clara. Você também foi professor, já deve ter escutado essa pergunta, né? Sim, eu parei um tempo de atuar no mercado e só dava aula, e eu encontrava as pessoas e eles me perguntavam, você está trabalhando ou está dando só aula? E o aluno sempre pergunta, primeira aula, professor, mas o senhor trabalha ou só dá aula? Como se dar aula não fosse... Não, além de ser o trabalho de dar a aula, você tem que preparar a aula, né? Que é a história do prego e como martelá-lo, né? É muito mais difícil que dar aula é preparar o conteúdo antes e estar preparado para dar essa aula. Mas, por favor, John, essa é só uma brincadeira. Aliás, muito pelo contrário, professores deveriam ser muito valorizados. André, pensando nessa estrutura de modelagem, uma coisa que eu sinto, às vezes estou lá rodando meus modelinhos econométricos e eu pego ali o Stata, e um modelinho com 20 variáveis e 1000 linhas já leva um bom tempinho para rodar, né? Por que eu consigo rodar esse tipo de modelo e receber uma resposta instantânea? Existe um conjunto de blocos já pré-processados para simplificar a resposta, ou de fato isso é fruto do ganho de processamento que você comentou anteriormente? É fruto do ganho de processamento, né? Então,
tecnologias como LLM, elas estão inseridas dentro de um contexto de capacidade de processamento distribuído, nessa lógica de nuvem e tudo mais, então existe uma capacidade combinada de processamento bastante grande. E no topo disso daí, os modelos desenvolvidos para essas aplicações são modelos otimizados para isso, né? Então fazem com que efetivamente a resposta acabe sendo mais rápida. Então quando você vai lá no ChatGPT e digita uma determinada pergunta e vê ele escrevendo a resposta instantaneamente, é meio assustador, né? Você, não sei se você já teve a oportunidade de testar isso, você vai lá e escreve a pergunta, você vê a resposta sendo construída em tempo real e é assustador. Isso tem a ver com esses dois componentes que eu falei, a capacidade de processamento e o fato desses modelos eles estarem otimizados para essa aplicação específica. Eu fiz isso, só que eu fiz uma pergunta, acho que a pergunta foi meio ingrata para o ChatGPT. Perguntei para ele se eu pudesse ampliar a velocidade de depreciação dos meus ativos, se isso faria com que o meu EBITDA aumentasse ou diminuísse. Aí ele foi categórico falando que se aumentar a depreciação, isso diminui o EBITDA. Mas não é verdade, o EBITDA deve ser calculado antes da depreciação, né? Acho que ele tem alguma coisa sobre interpretar o conceito financeiro que para ele não é trivial. O Gustavo Silva trouxe aqui um comentário, uma pergunta, na verdade, interessante. Se você poderia explicar, André, um pouco mais sobre a interação entre o conhecimento do meu negócio específico com o ChatGPT, por exemplo, né? Para criar esse conhecimento personalizado para o negócio. Sim. Para você fazer isso, você precisa lançar mão das APIs disponíveis no ChatGPT. Tá? Então, por exemplo, a LivePerson, ela desenvolveu um produto onde a gente acessa o core do ChatGPT, mas a gente tem a possibilidade de inserir informações customizadas dos nossos clientes. Tá? Então, como é que isso funciona dentro do produto da LivePerson? Basicamente, a gente extrai todo o conteúdo de informação estruturada dos clientes. A gente vai lá, por exemplo, no site do cliente e obtém todas as informações, as FAQs e informações estruturadas do cliente, por exemplo, num PDF. E a gente alimenta essa informação lá no ChatGPT para que ele interprete essas informações e passe a responder. Né? Então, por exemplo, uma automação relacionada a perguntas frequentes. Num modelo tradicional de desenvolvimento de bot, levaria lá 3, 4 semanas para ser construído. Com essa nova abordagem da LLM, do ChatGPT, a gente cria essas automações em 10 minutos. Assim, é ridículo a diferença de um para o outro e é também impressionante a qualidade que sai desse tipo de construção específica. Então, basicamente, respondendo aí a pergunta do Gustavo, você precisa alimentar essas informações através de APIs e se você quiser fazer um teste mais handmade, digamos assim, na plataforma, lá você pode inserir um determinado documento e pedir, por exemplo, para que ele interprete esse documento. Você pode pedir para ele ler partes específicas, para ele resumir, para ele extrair algum conhecimento específico desse documento. Isso você pode fazer de uma forma um pouco mais manual dentro da plataforma. Mas em ampla escala você precisaria utilizar as APIs, como o caso da LivePerson. Um problema que a gente sempre teve com o bot é de ter uma trava muito rígida da experiência, né? Se você coloca termos um pouquinho diferentes, você já perde a fluidez. Imagina, naturalmente, só por você conseguir entender uma frase que o cliente coloca como dúvida, já é um ganho tremendo. É possível que esse diálogo fique transparente na migração para um atendimento personalizado, personificado de fato? É até difícil usar esse termo hoje, mas por exemplo, eu quero fazer um nível 1 de atendimento via interface com robô. Se chegar num nível de dúvida que o robô não consegue seguir sozinho,
transferir para um ser humano e isso ser transparente para o cliente? Sim, hoje em dia isso já é feito. Tá? Mesmo antes do ChatGPT, uma das grandes premissas que nós temos dentro do nosso produto já há bastante tempo é essa fluidez da conversa migrar do robô para o atendimento humano, sem que o cliente tenha que repetir todas as informações para o atendimento humano. Às vezes até sem que o cliente perceba que ele está falando com o atendimento humano, né? Então a plataforma ela considera certos casos de uso, certas características que permitem essa fluidez. Inclusive, o bot ele nunca sai da conversa. O bot ele transfere, mas ele fica ali escutando tudo que está acontecendo entre o agente humano e o cliente. Porque em determinadas situações o bot pode chamar o atendente e dizer: eu sei isso daí, você quer que eu responda? Então aí o atendente, a produtividade do atendente acaba subindo muito, porque o atendente ele vai se focar simplesmente naquilo que o bot não consegue responder. Só de não gastar tempo digitando a mensagem, já ajuda pra caramba. Já ajuda pra caramba. Então essa consolidação toda, essa fluidez toda da automação para o atendimento humano, hoje em dia ela já é implementada. Tá? O que acontece, aí pegando inclusive um gancho do exemplo que você falou e um pouco da pergunta do Gustavo, especificamente no que tange ao ChatGPT, tá? Então, basicamente existem 2 riscos relacionados ao ChatGPT. O primeiro risco é o que a gente chama de alucinação do robô. Então, embora ele seja bastante completo, ele tenha um conteúdo bastante rico e tudo mais, ele pode responder de forma incorreta, ele pode alucinar. Então, seu exemplo da liquidez e do EBITDA, ele é um exemplo de alucinação. Tá? Então, a gente diz no termo técnico, no jargão aí da curadoria desse tipo de robô, a gente diz que esse robô está alucinando em relação a esse assunto específico. Tá? E aí o que a gente deve fazer para tratar essa alucinação e também para tratar situações em que o bot passa a desenvolver comportamentos inadequados, como, por exemplo, um comportamento racista, um comportamento que esteja fora do padrão daquilo que a empresa espera. A gente implementa o que a gente chama de guardrails. Então, a gente cerca esse bot de certa forma para que ele fique bem contido, né, dentro do contexto do negócio, a ponto de que, se ele não souber determinada resposta, ele não precise alucinar, nem ir para um comportamento que seja inadequado do ponto de vista aí de tratativa com uma pessoa. Né, eu conseguiria fazer essa especificação. Eu lembro de um caso também sobre a morte do Ayrton Senna, né, de o chat dar uma resposta que emendou pedaços verdadeiros, mas chegava a uma conclusão completamente absurda, que o Senna teria morrido em Interlagos, por exemplo. Então, é possível fazer esse tipo de dimensionamento. E é possível, você comentou sobre o aprendizado e deixar o chat continuar acompanhando a conversa, mesmo quando ele chegou no limite, eu conseguiria ensinar... Eu vou fazer uma pergunta, mas eu vou pedir para você responder logo depois do intervalo. Seria possível que o chat aprendesse ouvindo o meu atendente atuar? Mas eu vou querer a resposta completa só daqui a pouquinho. Depois do intervalo a gente vai para o segundo break. Em 2 minutinhos a gente está de volta para o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade?
Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala time, tudo bem? Você já conhece o Hora do Trader? O Hora do Trader é o programa aqui da BMC, onde a gente fala tudo sobre o mercado das criptomoedas, as principais tendências, os destaques positivos, os destaques negativos e, é claro, faz muita análise de gráfico para buscar as boas oportunidades e rentabilizar bastante o nosso capital. Aqui no Hora do Trader a gente faz trade ao vivo, então se você não quer ficar de fora e rentabilizar o teu capital também nesse universo das criptomoedas, não deixa de me acompanhar aqui direto da BMC de segunda a sexta, te espero lá. Olá pessoal, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com o André Ferreira, General Manager da LivePerson na Latinoamérica, né, na América Latina, batendo um papo sobre inteligência artificial, sobre esse business e sobre os impactos em outros negócios para você, telespectador da BMC News, sempre estar informado com a melhor qualidade. Estamos acompanhando aqui o chat, temos ali acompanhado as perguntas, as dúvidas, os comentários e pedimos naturalmente aquele seu like. Eu já sei aqui que nós estamos com o grande boi da bolsa, né? Melhor programa da BMC, mas só ganha like se mandar aquele abraço volátil para Macapá, Amapá. Boi da bolsa, geralmente eu comento nas aulas, né, que a gente tem que tomar cuidado, que volatilidade é para os dois lados, né? Às vezes você espera ter um prêmio maior, mas você também tem prejuízos maiores. Nos últimos anos, essa parte não precisava comentar, porque a bolsa brasileira só caía mais do que o esperado, nunca ganhava mais que o esperado. Muito obrigado por me lembrar que tenho que avisar agora aos alunos, né, fazer o curso de reciclagem aqui ao vivo na BMC News. Se você foi meu aluno e eu sempre lembrava desse ponto, deixa eu explicar agora o contrário, né? Uma bolsa que sempre cai um dia também pode subir. E forte abraço aí para Macapá, boi da bolsa, muito obrigado pela sua audiência. O Helder passou ali também, Rodrigo M, o John, naturalmente, e a Eli Maes, sempre aqui conosco também. Antes do intervalo, eu tinha feito uma pergunta sobre a capacidade de... eu tenho um comentário aqui do Maes que você com dinheiro e eu sem dinheiro. Mas, pode ficar... não é para vamos fazer uma ponderação, todo mundo sai ganhando. Se você assiste você com dinheiro, você vai sair ganhando sempre. Eu tinha feito a pergunta antes do intervalo, se a gente pode deixar o próprio chat acompanhando, né, o bate-papo, a interlocução dos meus atendentes, e ele vai já aprendendo automaticamente com a interlocução. Isso funcionaria bem? Funcionaria. É uma possibilidade você alimentar a base de dados com, por exemplo, conversas históricas gravadas de interações passadas e tudo mais, né? O que precisa ser feito antes dessa alimentação é uma curadoria dessas informações para garantir que você tem informações precisas e adequadas para serem passadas ou alimentadas para o robô, né? Vamos lembrar que ele não tem crítica em relação às informações que entram, que são passadas a ele. Então, se entrar lixo, ele vai jogar para fora lixo. Se entrar informação boa, ele vai jogar para fora informação boa. Então, o ideal é que nesse tipo de situação você consiga ou você se preocupe em fazer uma curadoria desses dados para garantir
que as informações estão adequadas e estão sendo ensinadas da maneira adequada para a tecnologia. Muito bem. O Igor Araújo que comentou da gravata. Muito obrigado, Igor. Muito obrigado. Se a marca patrocinar o programa, eu falo de qual marca é. Mas, por enquanto, deixa assim. Sobre curadoria, quando eu trabalho com as bases de dados, geralmente eu enxergo, por exemplo, captação de fundo. Às vezes o sujeito vai lá, o estagiário vai lá e coloca, ao invés de captação, coloca o patrimônio do fundo, coloca na coluna errada. E aí isso vai criar uma sujeira, uma poluição na base de dados. Esse tipo de recurso está preparado para capturar esses possíveis... Porque o ser humano olha, bate o olho e fala, esse dado está errado, não faz sentido. Ele até pode depois descobrir que estava certo, mas isso cria um alerta vermelho de que ele pode precisar fazer aquela exclusão do dado, aquele ponto, aquele outlier, ou mesmo o dedo gordo, né? Como esse tipo de inteligência consegue trabalhar com esse tipo de dado ou não? Uma vez que subir esse dado errado, ele vai contaminar todas as minhas análises. Se você subir esse dado errado dentro da tecnologia, ele vai contaminar todas as suas análises. O que a tecnologia ela pode te ajudar, eventualmente, é em fazer o próprio processo de curadoria ou então revisar um arcabouço de informações que você tenha que, eventualmente, é tão grande que o teu contingente humano não consiga dar conta, né? Então, o que acontece é o seguinte, dentro dessa tecnologia existem basicamente 2 ganhos de negócio, tá? Um primeiro ganho que está relacionado à questão do aumento da automação, da escala, no ganho de escala de automação, né? A gente vai ter a possibilidade de automatizar muito mais do que a gente automatizava antes, né? E a segunda tem a ver com utilizar a tecnologia como se fosse um copiloto do humano na execução de determinadas tarefas, tá? Então vamos pegar o primeiro caso, né? Então no primeiro caso, se a gente gasta um tempo significativo para poder ensinar da maneira adequada a tecnologia, né? Se você bota, por exemplo, todos esses atributos relacionados a uma análise adequada, você ensina da forma correta a tecnologia a responder a determinadas situações, o que você pode fazer com a tecnologia? Fazer com que ela gere automações relacionadas ao seu negócio de maneira específica. Então, você pode virar para ela e dizer assim, olha, revisa esse conjunto aqui de informações e me diz se tem uma planilha que foi colocada errada, ou se tem um campo errado numa planilha. Coisa que você não poderia fazer se você tivesse, sei lá, 500 mil planilhas e 10 pessoas para fazer esse tipo de análise. Então, você pega a tecnologia, você alimenta as planilhas e agora revisa aí e me diz se tem algum campo errado de acordo com as regras que eu te ensinei. Então, ela vai consistir todas essas informações dentro do teu conteúdo de planilha. Esse é um primeiro ponto. Então, você vai ter um nível de automação muito maior do que você teria, eventualmente, se você fosse para o modelo tradicional. Em relação à questão do copiloto, você pode ter também a tecnologia bem ensinada auxiliando uma pessoa a executar essa tarefa. Então, esse mesmo motor que está revisando as planilhas, ele pode estar do lado do estagiário, acompanhando o que o estagiário está fazendo. E aí, se o estagiário inserir uma informação errada na planilha, ela vai dizer, opa, aqui tem um dado errado, você precisa corrigir, né? Então, nesse caso, o copiloto está ajudando, inclusive, na formação do humano, né? Antigamente, a gente estava muito preocupado em formar a tecnologia. Agora, a tecnologia vai estar do nosso lado para nos ajudar a nos formar. Maravilha, vai ter esse excelente papo aqui com o André Ferreira, General Manager da LivePerson Latinoamérica. André, queria agradecer mais uma vez por aceitar nosso convite e queria que você deixasse seus contatos, quem quiser buscar mais informações sobre a LivePerson e queira os serviços ou queira pelo menos se informar mais sobre esse universo, como pode encontrar vocês? Pode entrar no nosso site, na internet, www.liveperson.com, e pode me procurar, por exemplo, no LinkedIn. Eu estou lá, busca pelo meu nome, LivePerson, vai aparecer o meu contato no LinkedIn, pode fazer um contato por lá e a gente faz a ponte com o time de vendas aqui na região.
Maravilha. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu comentário, sua participação, pelo seu like, por estar sempre conosco aqui no Você com Dinheiro. Nós vamos ficando por aqui no Você com Dinheiro de hoje. Fique agora com o Top News para o fechamento de mercado, a participação da Débora Oliveira e do Gabriel Monteiro. E amanhã estamos de volta com Você com Dinheiro, sempre às 15 horas, e amanhã uma participação mais do que especial. Vamos ter aqui na bancada Alexandre Cabral comentando sobre as histórias que só ele tem para contar. Pessoal, até amanhã. Forte abraço.